Gálatas capítulo 5, versículo 5 diz que nós que vivemos pelo Espírito esperamos receber por meio da fé a justiça que Deus nos prometeu. Dentro de um contexto de abandono do Evangelho, dentro de um contexto de volta a uma vida anterior, regressa, depois de crer em Cristo, os irmãos foram orientados então a permanecerem na fé do Evangelho que receberam. E aí Paulo então coloca os irmãos para olhar para o futuro, a bem-aventurança na eternidade, a justiça que Deus prometeu. Muitas vezes na vida nós não sabemos mais como prosseguir. São tantos os obstáculos, são tantas as lutas, esse mundo que nós passamos, para uns é mais deserto do que para outros. E muitas vezes então a expectativa é parar pelo caminho. Mas o conselho que Paulo deu aos Gálatas é o mesmo que ele nos dá hoje, é o mesmo que a palavra de Deus nos traz hoje. Primeiramente nós devemos colocar os nossos olhos no futuro, mesmo que toda a situação hoje seja para que nós paremos, nós devemos prosseguir. Isso porque nós estamos mirando a bem-aventurança eterna no céu e completar a carreira, que é a carreira da fé, atravessar a linha de chegada, levando o Evangelho do Senhor Jesus. Para isso nós precisamos de duas coisas: crer na promessa de Deus e viver pela fé. E aí entra algo muito importante: a fé não é nossa, a fé nós não produzimos. Então, se nós dependemos da fé, porque nós estamos esperando algo que nós não podemos ver, não é algo que nós vamos fazer, se nós dependemos da fé e nós não produzimos a fé, como fazemos para ter essa fé? Bem, aí então é aquilo que ele diz logo no começo do versículo: o Espírito de Cristo, o Espírito que nós temos, que é o Espírito Santo. Desde o dia em que você creu em Cristo, você não ficou sozinho. O Senhor Jesus enviou o seu Espírito. Foi isso que ele quis dizer aos seus discípulos, quando ele disse: eu preciso ir, porque se eu não for, o Consolador não virá. O Espírito Santo é quem coloca a fé em um coração que muitas vezes não a tem, que é o nosso. Ele é especialista em lembrar as palavras de Cristo e nos gerar fé. Portanto, você tem um grande aliado, que é o Espírito Santo. Se você é de Cristo, se você pertence a Cristo, você tem o Espírito Santo e ele é o seu aliado, é o meu aliado. Portanto, pode confiar naquilo que Deus prometeu, naquilo que o Senhor Jesus prometeu, pode continuar seguindo esse alvo pela fé, porque o Espírito Santo sempre te ajudará. Amém.